pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química e a aula de hoje vamos falar sobre aldeído e cetona, duas funções orgânicas oxigenadas. E agora que você já sabe o que vai estudar, pegue o seu material que a aula já vai começar. Primeiro vamos falar dos aldeídos. Os aldeídos são compostos orgânicos oxigenados que apresentam o grupo carbonila, C-O, na extremidade da cadeia. Então, na extremidade da cadeia, C-O, precisamos de um hidrogênio aqui para completar as 4 ligações do carbono. Terminação de aldeído é -al. Como é que a gente dá o nome, então, para os aldeídos? Da mesma maneira que a gente dá nome para os outros compostos. Primeiro, o número de carbonos e o prefixo met, et, prop, but e assim por diante. Tipo de ligação, an, em, in, mais a terminação -al. Então, fácil assim, só muda de hidrocarboneto para o aldeído a terminação. Lembrando que não é necessário numerar o grupo funcional, porque sempre vai estar na extremidade e ali vai ser sempre posição de número 1. Um dos aldeídos mais importantes, e o menor aldeído de todos, tem apenas um átomo de carbono. Um carbono é met, ligação simples a, mais a terminação -al. Nós conhecemos ele como formaldeído ou simplesmente formol. O formol ou formaldeído, ou metanal, é encontrado, por exemplo, num produto lisoforme, onde a gente tem ali um forte bactericida que ajuda a prevenir como doenças. Nesse momento do coronavírus, é um produto que tem sido amplamente utilizado, principalmente pelas pessoas que trabalham em hospitais, para fazer a desinfecção de roupas. O formol também é utilizado na conservação de cadáveres e assim por diante. É muito interessante saber, que esse formaldeído ele tem uma eficácia de 99% de matar as bactérias ou germes e ainda evitar a sua proliferação. Um outro aldeído importante tem apenas 2 átomos de carbono, 2 carbonos et, ligação simples an, mais a terminação -al. É também chamado de acetaldeído. Uma coisa interessante para se saber é que quando as pessoas bebem e têm ressaca, essa ressaca é graças ao acetaldeído ou etanol. Aqui nós temos o etanol, presente nas bebidas alcoólicas. A oxidação do etanol ela ocorre no fígado e é utilizado o NAD+, como um agente oxidante. Essa reação é catalisada pelo álcool desidrogenase, essa enzima aqui, que faz com que o álcool seja oxidado a etanol. Esse etanol, por sua vez, ele vai reagir com NAD+ e água e vai formar o ácido acético. Essa reação de oxidação, ela ocorre naturalmente no ar. Quando você abre, por exemplo, uma garrafa de vinho e deixa o vinho por um longo tempo exposto ao ar, ocorre a oxidação do álcool a aldeído e do aldeído a ácido carboxílico. É assim que se faz vinagre, Pega o álcool e oxida ele até chegar em ácido carboxílico. Essa reação ocorre tanto na exposição do ar, mas também ocorre no fígado. E a produção do etanol, que é um composto tóxico, é a que deixa as pessoas com a sensação de ressaca. Ela parece que intoxica o organismo. É exatamente isso que vai acontecer. Pessoas que têm hábito de beber com frequência, essa reação ocorre no citosol da célula e na mitocôndria. Aqui eu tenho um exemplo da nomenclatura dos aldeídos. Então, eu tenho aqui que numerar a cadeia, porque eu tenho uma cadeia ramificada. Vou começar a numeração pela extremidade onde está o grupo carbonila e vou identificar aqui o metil. Tá? Então, nós temos lá 4 metil, 5 carbonos pente, ligação simples a mais -al. 4 metilpentanol. Bem simples. Agora a gente vai falar um pouquinho das cetonas, O que as cetonas têm em comum com o aldeído? Tem bastante coisa em comum, tá? Na verdade, os dois são formados pela carbonila. Qual que é a diferença, professora, entre cetona e aldeído? A diferença é que a carbonila
está entre dois átomos de carbono. Então, eu tenho uma cetona quando eu tenho C dupla O entre átomos de carbono. Cetona, terminação ona. Como que a gente dá nome? Do mesmo jeito que dá nome para aldeído. Número de carbonos, tipo de ligação, mais a terminação ona. É a terminação que vai dar a função. Lembra disso na primeira aula de Química Orgânica sobre nomenclatura dos compostos orgânicos? O que vai mudar agora no final é só a terminação. Uma coisa importante de se lembrar é que cadeias que apresentam mais de 4 átomos de carbono é necessário numerar o grupo funcional nesse caso. Quando a gente fala cetona, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é essa daqui, né, pessoal? Acetona. Professora, não é acetona? Então, nós temos a função orgânica cetona. A acetona é uma das principais cetonas que nós temos na química orgânica. E ela acabou ficando com o nome da função, né? Então, nós temos aqui 3 átomos de carbono, prop, ligação simples an mais ona. Essa é a fórmula daquilo que nós conhecemos como acetona e utilizamos como solvente para remover os nossos esmaltes. Então, nós temos aqui uma cadeia que apresenta a carbonila no segundo carbono, aqui da direita, e uma ramificação, vamos ter que numerar. Numerando sempre pelo grupo funcional, porque agora ele tem prioridade na numeração. Então, como ele está mais na extremidade direita, é por aqui que eu vou começar a numerar. Nesse carbono de número 3, a gente tem uma ramificação. Então, no carbono 3, eu tenho um metil, 3-metil. 5 carbonos pente, ligação simples an, mais 2, que é a posição da carbonila, ona, ou 3-metil 2-pentanona. Muito fácil, você já está acostumado a dar nome aos hidrocarbonetos e aos outros compostos. E agora a gente só vai acrescentar a terminação ona para os compostos que apresentam C+O entre carbonos. Uma coisa muito importante quando a gente fala de cetonas e aldeídos é a gente falar um pouquinho sobre os carboidratos, porque essas funções aparecem lá nos carboidratos. Carboidratos ou hidratos de carbono, também chamados de açúcares, apresentam fórmula CH2ON. São responsáveis por 65% da nossa dieta e possuem função energética. Quando a gente olha para a pirâmide alimentar, os carboidratos, eles estão lá na base, por isso representam 65% da nossa dieta, e a principal função desses compostos, né, está ligado à função energética. Podemos lembrar que 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocals de energia. Lembrando que os carboidratos geralmente são considerados os vilões das dietas, né? Então, hoje está na moda a dieta low carb, que é uma quantidade pequena de carboidratos. A gente precisa tomar cuidado, porque como os carboidratos são açúcares, a gente tem, além do problema da obesidade, um outro problema, né? Que está relacionado aos elevados índices de açúcar no organismo, que leva à diabetes. Cortar o carboidrato por completo não é algo bom, mas a gente precisa procurar selecionar os carboidratos complexos, que vêm, por exemplo, daquilo que é integral. Vem de açúcar não refinado, vem de pães integrais, arroz integral e assim por diante. Lembrando que um outro nome que os carboidratos assumem é glicídio. Os carboidratos podem ser chamados de hidratos de carbono, glicídios e açúcares. Por isso que quando a gente mede a quantidade de açúcar, né, de glicose no nosso sangue, o exame para glicemia. A palavra glicídio vem do grego glikos, que significa doce. Os carboidratos podem ser divididos em monossacarídeos, quando apresenta apenas um tipo de açúcar, como a glicose, a frutose e a galactose. Podem ser também do tipo disacarídeos, quando você tem ali pelo menos 2 tipos de açúcares ou monossacarídeos, formando
essa estrutura. É o caso da sacarose, da lactose, da maltose. Ou ainda pode ser do tipo polissacarídeos, que é o caso do amido, do glicogênio e da celulose, onde a gente tem aí N monossacarídeos que constitui o amido ou o glicogênio, que é a glicose armazenada nos músculos, ou a celulose, que é encontrada nas árvores. Aqui nós temos um exemplo de disacarídeo que nós utilizamos com grande frequência, que é o açúcar obtido a partir da cana-de-açúcar. A sacarose, nós apresentamos a fórmula dela aqui, ela é chamada de disacarídeo porque ela apresenta na sua estrutura 2 açúcares. Ela é formada por glicose e frutose. Quando consumimos sacarose, a sacarose entra no nosso organismo e uma enzima produzida pelas paredes do duodeno são responsáveis por quebrar a ligação e deixar somente glicose e frutose no nosso organismo para que se complete o processo da digestão. Então, nós temos aqui alguns importantes disacarídeos, por exemplo, a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose é encontrada na cana, da beterraba e em outros alimentos. A lactose encontrada no leite, a maltose, malte, lembra pessoal? Encontrada em cereais. A sacarose é formada por 2 monossacarídeos, a glicose e a frutose. O leite é formado por glicose e galactose. A maltose é formada por 2 glicoses. É muito importante lembrar, que a digestão de cada um desses açúcares, desses disacarídeos, é necessário um tipo de enzima. Então, para a digestão da maltose, a gente precisa de maltase. A digestão da lactose, a lactase. Hoje a gente tem um grande problema de pessoas que são intolerantes à lactose. E essa intolerância à lactose pode estar relacionada à ausência da produção de enzima lactase, entre outros problemas. E aqui eu apresento para vocês a fórmula estrutural desses 2 monossacarídeos, a glicose e a frutose. E agora a gente vai analisá-las do ponto de vista da química. Lembrando que a glicose está presente em todos os açúcares, em todos os carboidratos simples. A gente encontra ali altos índices de glicose. E a frutose, além de estar lá na sacarose, mas ela é encontrada como um açúcar nas frutas. Por que é melhor eu consumir frutose do que glicose? Ou consumir alimentos que têm mais frutose do que glicose? Porque além da frutose, as frutas geralmente têm fibras, então é mais lento no meu organismo a digestão da frutose. Enquanto a glicose, quando você come um pão, come uma bolacha, os níveis de glicose sobem rapidamente no seu sangue. Então, nós temos aqui algumas funções. Vamos lá. Temos aqui, C-O-H. Nós sabemos e aprendemos hoje que esse grupo funcional é um grupo funcional dos aldeídos. Mas além de ter um aldeído lá na extremidade da glicose, eu tenho aqui um OH, outro OH, outro OH, outro OH. Se nós lembrarmos da aula passada, quem tem OH ligado a carbono saturado é álcool. Então, a glicose é formada por álcoois e aldeído. Já a frutose tem lá no meio da cadeia um C-O. Entre carbonos eu tenho uma cetona, além de ter vários grupos OH ligado a carbono saturado, eu também tenho álcoois. Lembrando que glicose e frutose apresentam a mesma fórmula molecular, assim como outros tipos de açúcares. Então, a glicose, a frutose, a manose, a galactose possuem todas fórmula molecular C6H12O6. E agora, pessoal, é hora do exercício. Vamos lá. Questão de número 1. O gengibre é uma planta da família das gingiberáceas, cujo princípio ativo aromático está no rizoma. O sabor ardente e acre do gengibre vem dos fenóis gingerol e zingerona. Na molécula de zingerona são encontradas as funções orgânicas. Uma parte bastante importante e que tem sido cobrada em todos os vestibulares e no Enem é o reconhecimento das funções orgânicas. Então,
Como é que nós vamos identificar as funções orgânicas? Pelos grupos funcionais. Então, eu vou procurar aonde tem oxigênio. Então, onde é que tem oxigênio aqui nessa cadeia? Aqui, ó. Então, eu tenho um grupo OH ligado a um anel aromático. Caro aluno, você se lembra qual é o nome dessa função? Essa função é o fenol. Então, quando eu tenho grupo OH ligado ao anel aromático, diretamente ao anel aromático, é fenol. Essa função nós aprendemos hoje. Nós temos aqui carbono, carbono. C dupla O entre carbonos é cetona. E aqui nós temos um terceiro oxigênio, que é uma função que nós não trabalhamos hoje, mas que está nesse exercício. Essa função é chamada de éter, tá? Isso me dá a alternativa que tem cetona, éter e fenol. Alternativa D. Questãozinha muito simples. Nas próximas aulas vamos ter novas funções e vamos abordar mais profundamente esse assunto. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato. Essa foi mais uma aula de Química Orgânica e por hoje é só. Tchau!